Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu aqui, meus irmãos. Aleluia. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 5. Aleluia. Oh Deus. Só um minutinho, meus amados. Oliveira. Amém. Apocalipse 5, meus irmãos. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que é esse aqui. Não é esse aqui. Só um minutinho, meus irmãos, que eu tinha colocado aqui. Oh Deus. Apocalipse 5, meus irmãos. Está aqui. Amém. Amém. Nós vamos aqui, irmãos, no Apocalipse capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 5, meus irmãos. Nós vamos aqui. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. A partir do verso 1, louvado seja Deus. Só para os irmãos entenderem o contexto, meus irmãos, nós estamos aqui, João está tendo a visão da sala do trono no céu, e ele vai ver Yeshua pegando o livro com 7 selos do lado do Pai. É essa a visão. Então vamos ver o que tem aqui nesse mistério de Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, João está dizendo que viu na destra do Pai, ou seja, à direita do Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Amém? Verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João, vendo que ninguém se tomava a iniciativa de abrir o livro, ele começou a chorar. Aí no verso 5. E disse-me um dos anciãos que estavam no céu: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, um dos anciãos que estão nos céus, eles dizem para João que, olha, você não chora não, João. Aqui tem o leão da tribo de Judá, que a gente já sabe quem é, que é Yeshua, né, meus irmãos? A raiz de Davi, porque Yeshua vem da descendência do rei Davi, por isso que ele é de Judá, amém? Davi era da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João fala: e olhei, e eis que estava no meio do trono do Pai, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos. A gente viu, né, meus irmãos, que o Pai está ao trono, e em volta do trono do Pai estão 24 tronos com os anciãos. Amém? E ele viu no meio do trono quem? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aleluia. Então, esses 7 Espíritos de Deus foram enviados a toda a terra. Quem tem esses 7 Espíritos é esse cordeiro. E esse cordeiro é Yeshua. E diz assim: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então eles se prostraram, se inclinar em terra, né, se inclinar no chão, diante do cordeiro. Verso 9.
e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Somente até aí, meus irmãos. Então, que coisa interessante, né, meus irmãos? Que esses anciãos estão dizendo que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, esses anciãos, esses 24 anciãos, representam todo o povo do Eterno que estará no céu comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Antes do início da grande tribulação. Então, nós vamos ver, irmãos, que aqui nós já temos o povo já arrebatado. Mas eu queria trazer para os irmãos aqui um mistério muito escondidinho no hebraico, que é muito esclarecedor para nós. Amém? Vamos aqui, meus irmãos. No versículo 1, ali, eu estou trazendo aqui para os irmãos, uma informação importantíssima, que diz assim, no primeiro versículo de Apocalipse 5, diz assim, irmãos, tá bem aí para os irmãos verem, ó. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Meus irmãos, só que esse livro aqui no original hebraico, está dizendo que é o Sefer Katuv. E papai. E o que é Sefer Katuv? Porque aqui no português só fala que, né, à direita do pai tinha um livro. Mas no hebraico vem dizer que é Sefer, Sefer quer dizer livro, e Katuv. Vamos ver então, meus irmãos, o que quer dizer isso, meus irmãos. Amém? Sefer Katuv ou Katub é o livro de contrato nupcial. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Amém? A palavra Katub ou Ketuv, porque o B e o V no hebraico tem a mesma escrita, está associada a escrever, registrar, alistar, porém, em sua raiz temos o termo Ketubá, que é o contrato matrimonial judaico. Ô, papai! Que tem sido parte integrante dos casamentos por 2000 anos. Então, cada casamento, amém? Você tem o quê? Tem um livro que você tem um contrato nupcial. Eu já comentei para os irmãos que na época de Yeshua, na época de Moisés, desde Moisés até hoje, todo casamento bíblico, ele tem um contrato nupcial. E é exatamente o que nós vemos aqui, o Sefer Katuv. Amém? É um contrato nupcial. Agora, observa bem, meus irmãos. Se tem um contrato nupcial e se Yeshua é o noivo, é porque a noiva já está no céu nesse momento. Aleluia! A noiva já está no céu. Nós vemos que a noiva, meus irmãos, é a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. E essa noiva já está nos céus ali, meus irmãos, aleluia, porque nós vemos muito bem que em Apocalipse, meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 2 e 3, no capítulo 4, essa noiva, ela é representada pelos 24 anciãos. A igreja arrebatada é representada pelos 24 anciãos. Como que a gente sabe disso, meus irmãos? Exatamente pelas características dos 24 anciãos, que são as características dos que vão ser arrebatados de Apocalipse 3. Apocalipse 3, Yeshua fala assim, vamos lá em Apocalipse 3, para a igreja de Sardes. Ele diz assim, irmãos. Então ele está falando com a igreja ainda aqui na terra, em Apocalipse 3, em Apocalipse 4 a igreja já está no céu. Então vamos aqui. Em Apocalipse 13, Yeshua diz assim, o que vencer será vestido
de vestes brancas. Amém? Olha, o que vencer para a igreja de Sardes será vestido de vestes brancas. Vestido de vestes brancas. Amém? Vencer, irmãos, é obedecer a palavra do Eterno, a Torá e as palavras de Yeshua. Então, o que vencer será vestido de vestes brancas. Isso para a igreja de Sardes, ó. Igreja que está em Sardes. Amém? Isso no capítulo 3. No capítulo 4, a gente vai ver que os 24 anciãos que já estão no céu, né, irmãos? Aqui ele está vendo? Amém? E ao redor do trono do Pai havia 24 tronos, e havia assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Olha, quem são esses 24 anciãos? Então, a igreja de Sardes, Yeshua fala que quem vencer vai estar vestido de veste branca. Para a igreja seguinte, que é de Filadélfia, Yeshua diz assim, né, na sexta carta: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ué? Cada um de nós vai receber uma coroa? E lá, meus irmãos, os anciãos têm coroas sobre a sua cabeça. Olha. E ao redor do trono havia 24 tronos, os 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Aleluia. Os anjos não têm coroas de ouro na cabeça. Sabe só quem tem coroa de ouro na cabeça? É o Eterno, Yeshua, e os que vão ser arrebatados. Então, esses anciãos são aqueles que serão arrebatados, como está aqui em Apocalipse 3:11, e Yeshua está dizendo: eis que venho sem demora. Está falando para mim e para ti. Guarda o que tens, guarda a palavra que recebeste, obedece a palavra, para que ninguém tome a tua coroa. Porque, para que ninguém venha tomar a tua coroa, ou seja, você mesmo perder a tua coroa. Amém? E ali, meus irmãos, fala também a outra característica dos anciãos, no versículo 4 de capítulo 4 de Apocalipse, diz que eles estão assentados sobre tronos. Amém? Assentados sobre tronos. Amém? E aqui no capítulo 3, Yeshua vai dizer para a carta à igreja de Laodiceia. Então, Yeshua ele escreve 3 cartas, irmãos. Amém? E ele diz aqui no verso 21, glória a Deus, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Olha, então vai estar assentado em trono. O quem? Quem vencer. E os anciãos estão assentados em tronos. Então, meus irmãos, nós vemos que a noiva já está ali, pronta. Amém? Olha, esse é o casamento, meus irmãos. Olha que coisa linda aqui em Apocalipse 5. Em Apocalipse 4 já mostra que a igreja já está ali, ele é a noiva. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala ali em 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, amém? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, ele diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, falando para a igreja, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Yeshua, a Cristo. Então, a igreja tem que estar sendo preparada como uma virgem pura para ser apresentada para o marido. E aqui em Apocalipse 4, nós vemos que a igreja já está aqui no céu, que são esses 24 anciãos representados. Por que 24 anciãos, meus irmãos? Representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Porque também vão subir no arrebatamento Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Olha o grupo que vai subir no arrebatamento, meus irmãos. Amém? Vai subir no arrebatamento Samuel, Daniel. Vai subir no arrebatamento Eliseu, Isaías. Vai subir no arrebatamento Esdras, Neemias, João Batista, Pedro, Paulo, João, os apóstolos. Amém? Todos eles vão subir no arrebatamento e nós
também vamos subir no arrebatamento, desde que a gente também cumpra a Torá e as palavras de Yeshua, como nós temos recebido. Amém? Então, meus irmãos, vocês vejam bem. Agora, no capítulo 5, o noivo aparece. No 4 está a noiva, e no 5, meus irmãos, é mostrado um livro escrito por dentro e por fora. E nós vimos que esse livro é o Sefer Katuv. Olha como é que o hebraico fala para nós, irmãos. O que é o Sefer Katuv? É o livro do contrato nupcial. Aleluia. O noivo com a noiva. E Yeshua HaMashiach conosco. E aqui nós vamos ver também, irmãos, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, falando na carta aos Colossenses. Nós vamos aqui na escrita de Paulo aos Colossenses. Amém? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. No capítulo 1, no verso 18, que diz assim: e ele, Yeshua, Colossenses 1, 18, e ele, Yeshua, é a cabeça do corpo, da igreja. Olha, o corpo dele é a igreja. Amém? É o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. E olha só, verso 24 agora. Regozijo-me agora no que padeço por vós, se a minha carne cumpre o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Mashiach é a igreja, é a esposa de Mashiach. Nós vamos ver aqui, irmãos, em Efésios, capítulo 5, meus irmãos, Efésios, vamos um pouquinho para trás aqui, que já vai para Efésios, aleluia, amém, capítulo 5, nós vamos lá no final, ele diz assim, aleluia, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então, Paulo fala que as mulheres sejam sujeitas aos maridos e os maridos amem suas esposas, ou seja, na verdade, que cada um ame o outro, né, irmãos? E aqui, o que ele está falando? Ele está comparando o marido e as mulheres com Cristo e a igreja. A igreja é a esposa de Mashiach, a esposa de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Exatamente confirmando o que nós vimos aqui, que ele fala que estou vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, aqui o casamento vai se desenrolar, porque, meus irmãos, nós vemos que o hebraico ajudou a gente a entender que o casamento vai começar. Amém? Olha só como que ele nos ajudou a entender, irmãos. Porque a palavra livro ali, para ser traduzido direitinho, tinha que dizer assim, e vi na mão direita do que estava sentado, do trono, o livro Ketuv, ou seja, o livro de contrato nupcial, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amém? Então, Yeshua, meus irmãos, ele está a ponto de levar a sua noiva, amém? Porque o primeiro ato, como que era no casamento judaico, na época de Yeshua, meus irmãos? Numa noite de lua nova, amém? Numa noite de lua nova, quando é que é a noite de lua nova? É todo início de mês judaico, né? Você tem o início do mês judaico, né? Mês de Nissan começa com uma lua nova. Mês de Elu começa com uma lua nova. Mês de Tishrei começa com uma lua nova, né? Mês de Kalev, uma lua nova. Então, cada mês, né, hebraico, Abib, começa com a lua nova. Então, no início de cada mês bíblico, os noivos iam buscar as noivas na lua nova e levavam para uma câmara nupcial que eles construíram ao lado da casa dos seus pais. Então, ali, meus irmãos, eles construíram, durante o período de noivado, aquela câmara para ali passar as núpcias com a noiva. E exatamente Yeshua, ele vai vir buscar sua noiva
para uma câmara que ele preparou ao lado da casa do Pai. Aonde que está escrito isso, meus irmãos? Em João, capítulo 14. Nós vamos ver aqui em João, capítulo 14, meus irmãos, e Yeshua falando exatamente sobre esse contrato, sobre esse, como que vai proceder no casamento, exatamente como era um casamento judaico. Amém? João, capítulo 14, no verso 1, Yeshua fala assim: não se turbe o vosso coração. É o noivo falando com os apóstolos, mas olhando para os apóstolos já como a sua noiva, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha o noivo dizendo: vou preparar a câmara nupcial. Amém? Olha só. E quando eu for e vos preparar lugar, a hora que a câmara estiver pronta do lado da casa do pai, né? Ó, virá outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Olha, seremos o quê? Arrebatados. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, o arrebatamento, Yeshua vai levar a sua noiva, amém? E para que onde ele estiver, cada um de nós estejamos com ele também, mas a gente tem que fazer parte da noiva. Fazer parte da noiva é aquilo que Yeshua falou lá em Apocalipse 3, ao que vencer. Amém? Aleluia. Agora, veja bem, meus irmãos, ele diz assim, por que ele vai nos levar para si mesmo no arrebatamento? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, vamos lá no texto do arrebatamento. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, meus irmãos? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. A gente viu que Yeshua falou que é para onde eu estiver, estejais vós também, não é? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 4, quando ele vai falar do arrebatamento. Amém? Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, é Yeshua descendo do céu, com alarido, isso vai acontecer numa festa de trombetas, né, já falamos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Por que falar de trombeta aqui? Porque é na festa de trombetas. Amém? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, então, ele está vindo, ele vai parar ali nas nuvens. Moisés, Eliseu, Daniel, Ezequiel, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses morreram no eterno. Eles ressuscitarão primeiro. Amém? Depois nós, os que ficarmos vivos, então, nós que estamos aqui vivos, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, eles vão ressuscitar e eles vão subir juntamente com a nossa subida. A gente vai estar do nosso lado, pessoa como Abraão, como Moisés, falei, meu Deus, aleluia. Só quando chegar lá, né, meus irmãos, Moisés vai estar do lado do varão, a gente vai estar em algum lugar lá perto. Amém, glória a Deus. Aleluia, mas importante subir, né? Aleluia. Então, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. O eterno Yeshua vai nos receber nas nuvens. A encontrar quem? O Senhor Yeshua nos ares. E aí, o que diz no final? E assim estaremos sempre com o Senhor. O que ele diz lá em João 14? Para que onde eu estiver, estejais vós também. No arrebatamento, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele diz assim, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a mesma escrita, só que aqui Yeshua falando, e aqui é o rabino Paulo, que Paulo era um rabino, né? Paulo Shaul Hachalier, amém? Paulo, apóstolo, ele era um rabino, ele era um rave, amém? E ali, meus irmãos, ele está ensinando que no arrebatamento, nós encontraremos ele nos ares, e ali onde ele estiver, nós estaremos para sempre. Olha que privilégio, né, irmãos? Estaremos com o Rei do Universo, para todo sempre. Amém? E isso tudo, meus irmãos, e quando ele nos levar lá para cima, né, vai entrar Apocalipse 5. Vai ter o quê? Vai abrir o livro de contrato nupcial. Olha que maravilha, meus irmãos. E aí vão começar as bodas do Cordeiro. Amém?
Louvado seja o nome do Eterno, porque Yeshua veio com esse propósito, meus irmãos. Ele veio com esse propósito. Esse que está aqui em João 14 é o propósito de Yeshua. Amém? Ele veio aqui para estender a Torá para todas as nações, para estender a Torá para o brasileiro, para o americano, para o inglês, para o chinês, para o japonês, amém? Para o argentino, para todos os povos, para que, obedecendo a Torá e as palavras de Yeshua, vai chegando o momento que ele nos levará para ele mesmo, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Então, onde estiver Yeshua, nós vamos estar com ele junto sempre. Amém? Por que vai estar junto dele sempre? Porque nós somos um povo escolhido por ele. Amém? Por isso, meus irmãos, que qualquer teste que você esteja passando, meu irmão, minha irmã, você saiba que é o noivo testando, mas com muito amor, com muita paciência, com muita... Ele está testando e, ao mesmo tempo, ajudando, nos fortalecendo, e ele vai dar a vitória ao fim de todas as coisas. Amém? É importante que saibamos que ele nos ama. Antes de nós amarmos a ele, ele nos amou primeiro. Amém? Então, se ele que nos escolheu, como ele diz, né, irmãos? Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Amém? Então, ele que nos escolheu, que nós possamos dar fruto para a vida eterna. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo de Yeshua HaMashiach, né, irmãos? O Espírito Santo não está solto, sozinho, não. Ele está ligado a Yeshua, né, irmãos? Amém? Que é o Espírito do Eterno. Não é uma pessoa separada, não. É o Espírito dele próprio que está em nós, amém? Trabalhando em nossas vidas, amém? Por isso que ele diz, irmãos, só para os irmãos entenderem, amém? Que ele diz aqui, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, que ele estará em nós e nós nele. Amém? Nós até lemos isso hoje para os irmãos. Amém? Ele estará em nós e nós nele. Tá? Depois eu vejo aqui essa palavra para os irmãos. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.